Aproveitando que a gente está falando de Jair Bolsonaro, deixa eu trazer uma coisinha aqui para vocês. No último domingo foi feita toda a manifestação pró-Jair Bolsonaro e está uma discussão danada. Segunda-feira foi de discussão danada. Ah, porque tinha tanta gente, porque não tinha tanta gente, porque fizeram a conta errada, porque metros quadrados da Paulista. Mas o que eu quero falar com vocês, foi feita uma pesquisa durante o ato pró-Bolsonaro aqui em São Paulo. Fizeram perguntas para quem estava ali pelas ruas participando. Uma das perguntas é: quem seria o melhor nome para substituir o ex-presidente nas eleições presidenciais de 2026? Porque Bolsonaro está inelegível por 8 anos, até que se prove o contrário, vai ali até meados de 2030. Então foi feito o levantamento, feito pelo Monitor do Debate Político no Meio Digital, que é um projeto de pesquisa da Universidade de São Paulo, a USP. Vejamos aqui então o panorama. Olha só o que o pessoal respondeu na manifestação. E totalmente distanciado até da segunda colocada, hein? Tarcísio de Freitas aparece com 61% dos votos. Tarcísio, que estava inclusive no palanque, estava lá com Jair Bolsonaro. Michele Bolsonaro, que também estava. Mas é Tarcísio quem aparece ali como o melhor nome para concorrer ao Palácio do Planalto. Segundo nome mais citado, então, pelos pesquisados, é o nome da primeira-dama, a Michele Bolsonaro, aparecendo aqui, minha gente, ó, com 19% dos votos. Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também bem conectado a essa base bolsonarista, ele que é do Novo, teve 7%. Então a gente vê uma diferença grande, né, entre esses três primeiros, mas Tarcísio de Freitas super acima. Eduardo Bolsonaro, 1%, Damares Alves, 1%, assim como Flávio Bolsonaro, assim como Braga Neto, que foi candidato à vice-presidência e que também está inelegível pelo período de 8 anos. Essa margem de erro aqui, para te contar um pouquinho sobre as regras da pesquisa, margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%. Eu vou chamar aqui então para a conversa já a Débora e a Basília Rodrigues para a gente poder compreender esse cenário, né? São nomes que são muito conectados a essa base bolsonarista, também não haveria de ser o contrário, porque está falando sobre um possível substituto de Jair Bolsonaro. De que maneira, Basília, você avalia que estrategicamente as campanhas estão se preparando? E mais, Tarcísio toparia essa jogada? Olha, Elisa, quem quer sair como candidato da direita nas eleições de 2026, a presidência da República, com certeza foi nas manifestações deste domingo aí na Avenida Paulista, né? Eu fiz essa análise em outros jornais aqui da casa e repetindo no Live CNN, o nome que Bolsonaro vai apoiar nas eleições gerais, as próximas eleições que teremos para presidente da República, com certeza estava ali em cima do trio elétrico. Não à toa a pesquisa que a gente divulga para vocês agora na CNN traz o nome do Tarcísio, da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, até do filho mais velho de Bolsonaro, o Flávio. São nomes carimbados com o selo de bolsonarista e que teriam chances de navegar nestes votos que não irão mais para a figura do ex-presidente, já que ele está inelegível. O ato no domingo passado teve ares de comício para a direita brasileira, a direita política, porque reuniu muitas pessoas interessadas no resultado de 2024, né, candidatos, pré-candidatos às eleições municipais, mas tem esse sentimento de que dali vai sair o opositor de Lula ou quem Lula quiser também para candidato pró-governo em 2026. Quando você me pergunta especificamente do Tarcísio Freitas, ele passa por uma transformação em sua carreira, né, trajetória técnica / política, e a gente pode ver mais um upgrade nessa, ou seja, ele subir mais um degrau nestas transformações. Era um técnico muito bem avaliado entre os governos, ele que já esteve também do lado de quem cuida de propostas, uma questão mais técnica, administrativa em governos do PT, ele sempre foi muito bem avaliado, cuidava do programa de parcerias e investimentos, o PPI, na gestão do ex-presidente Temer, por exemplo. Ele não se via, nem ele mesmo, se via como um político, mas já no primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro e Tarcísio como ministro de Infraestrutura,
esse clima, essa possível candidatura à presidência da República já era motivo de perguntas, né, para Tarcísio. Eu mesma já perguntei para ele se seria o caso de se lançar em alguma eleição. Ele falou que não tinha a menor possibilidade, mas chega 2022 e ele vira o quê? Governador de São Paulo, né, muito bem colocado nas urnas. Para virar presidente da República, é uma questão de construção de imagem, o que ele já está fazendo, de ter apoio, o que ele já está adquirindo, ainda mais associado à imagem do ex-presidente da República, e também uma questão de vontade. O Tarcísio Freitas tem dito que não tem vontade de se lançar hoje para a presidência da República, que o caminho natural seria tentar a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Mas a gente não sabe o que vai acontecer até 2026. Ou vai que a mosca azul pica. E não tem jeito. Até que ponto o não é respeitado, né? Porque quando chega um grande líder, né, Débora, Basílio, e fala assim, olha, você é o candidato. Às vezes, esse pessoal não tem nem muita capacidade de resistência, porque assim, ó, estamos focando as energias em você, aí vai aquela coisa, o Brasil depende de você, meu bem, 15 minutos de Brasil depende de você, capaz, às vezes, de convencer essas pessoas, né? Não tem jeito. O compromisso, vai ou racha, né? O compromisso com o povo. Ô, Débora Bergamasco, desses nomes que a gente viu, você viu ali, em primeiro aparece Tarcísio. Na sequência, Michele Bolsonaro. Aí um outro governador que também aparece, Romeu Zema. Tem muita força, é um colégio eleitoral importante. Você consegue visualizar algum desses três nomes? Está ali mais uma vez a pesquisa aparecendo para vocês. Você consegue, Débora, visualizar um movimento assim potente para algum desses três nomes, por exemplo? Olha, Elisa, eu acho que o importante aqui dessa pesquisa é o seguinte, olha, o Romeu Zema e o Tarcísio de Freitas, embora estejam bem posicionados, eles foram eleitos por conta do endosso de Jair Bolsonaro em 2022. Foi por isso que eles foram eleitos nos seus estados. Então, o que a gente pode depreender disso é o seguinte, vamos lembrar como é que foi em 2018, quando Lula estava inelegível. Até os 45 do segundo tempo, ele dizia que ele era o candidato, estava em pré-campanha e tudo mais. Quando chegou no limite do período de oficialização da campanha, aí ele colocou Fernando Haddad, né, que depois acabou perdendo para Bolsonaro. Nesse caso, em primeiro lugar, pelas conversas que eu tenho, essa deve ser a estratégia. Em 2026, se o cenário for esse, Bolsonaro inelegível, ele vai manter até os 45 do segundo tempo, dizendo que ele é o candidato e depois, no prazo limite, vai indicar alguém para concorrer, né? Agora, qualquer nome daqui, mesmo que esteja em último, se ele indicar, os bolsonaristas, esses 30%, né, que são absolutamente fiéis, estarão com o que Bolsonaro mandar. Como Lula fez com Dilma, por exemplo, quando se elegeu, que era uma técnica, não tinha na época, tinha uma história muito bonita de apelo à esquerda, mas não tinha carisma, não tinha a vivência, né, das ruas, não tinha voto e transferiu. Então, acho que a questão aqui é o seguinte, qualquer nome que ele escolher, vai fazer a transferência para o bolsonarismo, ele vai fazer a transferência de votos, seja Michele, Zema, Tarcísio, eu acho que isso está posto, né, Elisa?